Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, então, estamos reunidos para estudarmos a obra Paulo e Estevão, e hoje é o nosso estudo de número 62. Nós estamos exatamente, Saulo teve aquele encontro com o pai dele, muito difícil. Ele soube ser fiel ao Cristo. O pai ficou extremamente revoltado. Na cabeça do pai, Paulo estava dando preferência ao Nazareno do que ao próprio pai. Então o pai ficou muito machucado, viu a situação que o filho estava. Então acho que o pai deve ter ficado com ódio de Jesus. O que esse homem fez com meu filho? O pai era um fariseu, o pai também trabalhava na sinagoga. Então o que ele optou? Ele foi duro até o final, achando que Saulo ia ceder, mas não cedeu. Ele viu o filho indo daquele jeito, com fome, machucado, doente. Aí ele pegou o funcionário dele, pegou uma boa soma e pediu para o funcionário correr e entregar para Saulo. Quando ele entregou o dinheiro a Saulo, o primeiro movimento de Saulo foi devolver aquele dinheiro e mostrar a integridade dele de homem, né? Mas aí ele disse: será que de repente não é isso que Jesus quer de mim nesse momento, que eu treine a humildade? Então ele, de forma muito humilde, aceitou aquela ajuda do pai, que para ele, na cabeça dele, é como se o pai estivesse tratando como um mendigo. Então ele ficou assim muito chateado, mais ou menos aí. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, a oportunidade de cada dia, de cada semana, a oportunidade de cada estudo, de cada ensinamento, de cada discussão sobre o Teu Evangelho. Te agradecemos, Senhor, as dificuldades de cada dia, as pequenas provas diárias de paciência, de resiliência, de amor, de tolerância. Te pedimos, Senhor, não para fugir das provas, não para evitar os sofrimentos, mas a companhia dos nossos mentores, amigos, guardiões do bem e do amor, para que possam nos amparar nos momentos mais difíceis, para que possam nos inspirar nos momentos de decisão, para que possam nos guiar os passos, a fim de que não caiamos nas tentações que existem em nós mesmos. Ampara e ilumina, Senhor, cada coração aqui presente, de ambos os planos, e todos aqueles que não puderam chegar. Que nós possamos, no próximo estudo, estarmos todos reunidos em um só coração, em Teu nome. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Então, vamos lá? Com ar indiferente, tomou leve refeição em modesta locanda, tenda. Entretanto, não conseguia tolerar o movimento das ruas. Tinha sede de meditação e silêncio. Precisava ouvir a consciência e o coração, antes de definir os novos planos de vida. Procurou afastar-se da cidade. Como eremita anônimo, buscou o campo agreste. Depois de muito caminhar, sem destino, atingiu os arredores do Tauro. São montanhas, tá? Em torno ali, montanhas acima de Tarso, tá? Saiu realmente da cidade.
Começava o cortejo das sombras tristes da tarde. Exausto de fadiga, descansou junto de uma das inumeráveis cavernas abandonadas. Muito ao longe, Tasso repousava entre arvoredos. As auras vespertinas vibravam no ambiente sem perturbar a serenidade das coisas. Mergulhado na quietude da natureza, Saulo recuou mentalmente ao dia da sua radical transformação. Lembrou o abandono na pensão de Judas, a indiferença de Sadoc à sua amizade. Rememorou a primeira reunião de Damasco, na qual suportara tantos apupos, que são vaias, ironias e sarcasmos. Demandara a Palmira, ansioso pela assistência de Gamaliel, a fim de penetrar a causa do Cristo. Mas o nobre mestre lhe aconselhara o insulamento no deserto. Recordou as duras dificuldades do tear e a carência de recursos de toda a espécie no oásis solitário. Naqueles dias silenciosos e longos, jamais pudera esquecer a noiva morta, lutando por erguer-se espiritualmente, acima dos sonhos desmoronados. Por mais que estudasse o Evangelho, intimamente experimentava singular remorso pelo sacrifício de Estevão, que, a seu ver, fora a pedra tumular do seu noivado futuroso, de um bom futuro. Suas noites estavam cheias de infinitas angústias. Às vezes, em pesadelos dolorosos, sentia-se de novo em Jerusalém, assinando sentenças iníquas, injustas, mal julgadas. As vítimas da grande perseguição acusavam-no, olhando-o assustadas, como se a sua fisionomia fosse a de um monstro. Esse sonho aí é o quê? A própria consciência acusando, entendeu? A esperança no Cristo reanimava-lhe o espírito resoluto. Depois de provas ásperas, deixara a solidão para regressar à vida social. Novamente em Damasco, a sinagoga o recebeu com ameaças. Os amigos de outros tempos, com profunda ironia, lançavam-lhe palavras cruéis. Foi-lhe necessário fugir como criminoso comum, saltando muros pela calada da noite. Depois, buscar a Jerusalém, na esperança de fazer-se compreendido. Contudo, Alexandre, em cujo espírito culto pretendia encontrar melhor entendimento, recebera-o como visionário e mentiroso. Visionário é aquele que julga ter visão, Extremamente fatigado, batera a porta da igreja do caminho, mas fora obrigado a recolher-se a uma reles hospedaria, por força das suas suspeitas justas dos apóstolos da Galiléia. Doente e abatido, fora levado à presença de Simão Pedro, que lhe ministrara lições de alta prudência e excessiva bondade. Mas, a exemplo de Gamaliel, aconselhara-lhe prévio recolhimento, discrição, aprendizado em suma. Inutilmente, procurava um meio de harmonizar as circunstâncias, de maneira a cooperar na obra do Evangelho, e todas as portas pareciam fechadas ao seu esforço. Afinal, dirigira-se a Tasso, ansioso do amparo familiar para reiniciar a vida.
a atitude paterna só lhe agravara as desilusões. Repelindo, o genitor lançava-o num abismo. Agora começava a compreender que recomeçar a existência não era volver à atividade do ninho antigo, mas iniciar do fundo da alma o esforço interior, desembaraçar-se do passado nos mínimos resquícios, ser outro homem, enfim. Então, reiniciar, ele imaginava, seria retomar até mesmo a vida dele, até mesmo a familiar, para dali começar, mas não reiniciar, reiniciar mesmo, no caso de Saulo. Compreendia a nova situação, mas não pôde impedir as lágrimas que lhe afloravam copiosas. Ou seja, Saulo de Tarso, todo o mal que ele fez, que ele foi um perseguidor. Como ele diz aqui, ele tem sonhos, ele sonha pessoas procurando, ele vê pessoas olhando para ele, vendo um monstro, porque é ele hoje julgando a atitude dele. Não é verdade? E ele se vê naquela situação. Então, ele foi perverso, ele teve atitudes equivocadas. Então, esse movimento agora dele realmente era de começar do zero. Mas o que nós estávamos falando era justamente, então, ele tinha essa consciência de todo o mal que ele fez. Então, ele nesse momento aqui, você imagina que ele separou famílias, fez com que muita gente perdesse todo o dinheiro, porque houveram os abusos. Então, ele está sofrendo nessa encarnação, expiando o mal que fez nessa encarnação. Às vezes, nós assim dizemos assim, olha, fulano fez, morreu e nunca ninguém descobriu a desgraça que ele plantou aqui na terra. E a gente acha que isso é uma bênção, não é. Uma bênção realmente seria se ele fez a desgraça, foi descoberto e nessa encarnação mesmo ele está começando a resgatar o mal feito. Então Saulo de Tarso, ele fez o mal, fez e já começou a resgatar nessa encarnação. Entendemos isso? Nessa encarnação. Então todo esse processo aqui que ele está passando, isso já é expiação. E olha que não foi pouca coisa. Porque de todos, ninguém passou pelo que Paulo passou. Nenhum dos discípulos. Madalena se via na condição de ser sempre tentada. Quando Jesus foi morto, os antigos clientes a procuravam e pediam para que ela voltasse. A tentação foi muito grande, mas ela não cedeu. Mas ela continuou com o dinheiro dela, com a casa dela, com a vida que ela levava, né? Depois foi que ela acabou largando tudo e foi viver com os rancenianos. Mas o que Paulo passou, perder pai, mãe, irmã, vida social, vida profissional, ser relegada a nada, dormindo numa caverna. Perdeu a noiva, não teve nem oportunidade de casamento. E ele disse que ali, aquele momento, quando ele mandou matar Estevão, aquilo ali foi a pedra que sepultou o noivado dele. Compreendia a nova situação, mas não pôde impedir as lágrimas que lhe afloravam copiosas. Ele fez todo um movimento de reflexão. Isso lembra aqui, que é tão interessante, antes dele cair do camelo, antes da visão de Jesus, quando ele estava no deserto de Damasco, o que ele estava fazendo? Você lembra? Querendo matar. Mas assim, como é que ele estava naquela manhã, especificamente? O que Emmanuel diz? Ele estava muito reflexivo, lembra? Não quis fazer alimentação com os soldados. E ele começou a recordar toda a infância dele, até a morte de Abigail. Antes de ver o Cristo. Ele estava muito introspectivo. Ele está fazendo esse movimento de novo. Só que agora ele não está fazendo desde a porta de Damasco, mas desde a saída dele de Damasco, a humilhação, o tempo no deserto,
o encontro com Gamaliel, né? Foi a Gamaliel que orientou a vinda dele para Jerusalém, o não do Sadoc, o não dos amigos. E ele fazendo essa reflexão e chorando copiosamente, chorando muito. Imagina, gente, sozinho, sem ter um amigo para dizer, pô, amigo, diga aí alguma coisa, né? Ainda vai encostar a cabeça numa pedra, sem ter uma cama quente. Quando deu acordo de si, a noite havia fechado de todo. O céu oriental resplandecia de estrelas. Ventos suaves sopravam de longe, refrescando-lhe a fronte incandescida. Acomodou-se como pôde, entre as pedras agrestes, sem coragem de eximir-se ao silêncio da natureza amiga. Não obstante, prosseguir no curso de suas amargas reflexões, sentia-se mais calmo. Confiou ao mestre as preocupações acerbas, pediu o remédio da sua misericórdia e procurou manter-se em repouso. Após a prece ardente, não é só a prece, é a prece ardente, cessou de chorar, figurando-se-lhe que uma força superior e invisível lhe balsamizava as chagas da alma opressa. Breve, em doce quietude do cérebro dolorido, sentiu que o sono começava a empolgá-lo. Suavíssima sensação de repouso proporcionava-lhe grande alívio. Estaria dormindo? Tinha a impressão de haver penetrado uma região de sonhos deliciosos. Sentia-se ágil e feliz. Tinha a impressão de que fora arrebatado a uma campina tocada de luz primaveril, isenta e longe deste mundo. Flores brilhantes, como feitas de névoa colorida, desabrochavam ao longo de estradas maravilhosas. Ele está o que aqui? O que vocês acham? Desdobrado. Porque toda noite nós emancipamos desse processo realmente de desdobramento. Nós saímos do corpo, mas não fazemos isso consciente. Ele fez isso consciente e retratando tudo. Ele disse, eu estou sonhando, né? Agora, a primeira coisa, o corpo leve, ágil. O corpo perispiritual, né? Flores brilhantes como feitas de névoa colorida, desabrochavam ao longo de estradas maravilhosas, rasgadas na região banhada de claridades indefiníveis. Tudo lhe falava de um mundo diferente. Aos seus ouvidos toavam harmonias suaves, dando ideia de cavatina. Então, uma música curta, ordinariamente composta de um recitativo de andamento variável, como se fosse uma música, né? Cavatinas executadas ao longe, em harpas e alaúdes divinos. Desejava identificar a paisagem, definir-lhe os contornos, enriquecer observações, mas um sentimento profundo de paz deslumbrava-o inteiramente. Devia ter penetrado um reino maravilhoso, porquanto os portentos espirituais, acho que raridades espirituais, que se patenteavam a seus olhos, excediam todo o entendimento. Tem uma nota, né? Mais tarde, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2 e 4, Saulo afirmava, abre aspas, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, aí abre aspas, abre parênteses, olha que ele diz, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, fecha, porque ele escreveu isso em uma das cartas, é isso que eu estava tentando lembrar, tem a nota de Emmanuel. Foi arrebatado até o terceiro céu, está aqui, é esse momento que ele está descrevendo.
E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Fecha aspas. Dessa gloriosa experiência, o apóstolo dos gentios extraiu novas conclusões sobre suas ideias notáveis, referente ao corpo espiritual. Isso aqui é uma nota de Emmanuel. Volta lá. Mal não havia despertado desse deslumbramento, quando se sentiu presa de nova surpresa com a aproximação de alguém que pisava de leve, acercando-se de mansinho. Mais alguns instantes, viu Estevão e Abigail à sua frente. Já pensou? Jovens e formosos, envergando vestes tão brilhantes e tão alvas, que mais se assemelhavam a túnicas de neve translúcida. E aí? É aparição, materialização? O que vocês acham? Ele está em espírito, enxergando tudo. Mas nós vamos parar para pensar assim. Numa aparição, vamos pegar Allan Kardec. Numa aparição, eu estou acordada, eu estou lúcida, eu estou aqui, de repente aparece, do jeito que vem, vai. É uma aparição, é algo rápido. Ele já descartou, porque ele não está acordado, ele está em estado de sono. Então, logo ele está emancipado, o corpo está quebrado, deitado, dormindo, e ele, nesse mundo espiritual. E ele, detalhe, ele não está no espaço, ele não está dentro da caverna nesse momento. O que está dentro da caverna é o corpo, o espírito foi em algum local, obviamente conduzido pela espiritualidade superior. E hoje o Saulo de Tarso, ele já passou por tantas provas, por tantas expiações, e ele já mostrou tanto a fidelidade a Deus, ao Cristo, que nós vamos ver aqui como se fosse um prêmio para ele nesse momento. E uma esperança maior, porque ele só está levando pedradas. O que ele sofreu aqui não é um terço. O que ele está sofrendo, o que Estevão sofreu não chega a ser um terço do que ele sofreu. Estevão foi preso, apedrejado e acabou. Ele está sendo apedrejado todos os dias. Então a gente fala em sacrifício, ir ao sacrifício, os cristãos eles entravam na arena e acabou. Ali o treino era desapego ao corpo, a matéria, a confiança em Deus. E nós que entramos na arena todos os dias? Mas aparece cada leão. Não é verdade? Então aqui é um prêmio para ele. Então ele está desdobrado. E obviamente o Estevão está ao lado dele 24 horas. Já nos foi revelado. Ele é o anjo da guarda dele. E Abigail veio, obviamente tudo isso coordenado pelo nosso Senhor Jesus, para nesse momento conversar com Saulo. Ele merece. Ele tem esse mérito, senão não viria. Para incentivar o trabalho, porque ele já comprovou que é fiel. Porque eu acho que a última prova era com o Pai. E ele bateu 10. Vamos lá. As sagradas comoções de sua alma, Saulo de Tarso ajoelhou-se e começou a chorar. Os dois irmãos, que voltavam a encorajá-lo, aproximaram-se com generoso sorriso. Levanta-te, Saulo, disse Estevão com profunda bondade. Que é isso? Choras? Perguntou Abigail em tom blandicioso. Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? O moço tarcense, agora de pé, desatou em pranto convulsivo. Imagina ver Abigail. Aquelas lágrimas não eram somente um desabafo do coração abandonado no mundo. Não tinha ninguém. Saulo não tinha ninguém. Agora de pé, desatou em pranto convulsivo.
aquelas lágrimas não eram somente um desabafo do coração abandonado no mundo. Traduziam um júbilo infinito, uma gratidão imensa a Jesus, sempre pródigo de proteção e benefícios. Quis aproximar-se, beijar as mãos de Estevão, rogar perdão para o torpe, passado. Mas foi o mártir do caminho que, na luz de sua ressurreição gloriosa, aproximou-se do ex-rabino e o abraçou efusivamente, mas com muita alegria, como se o fizesse a um irmão amado. Depois, beijando-lhe a fronte, murmurou com ternura: olha, Estevão, Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. oh meu Deus, te perdoa. Não te detenha no passado. Quando a gente fala o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, é estar no presente, nem no passado, nem no futuro. Viva o melhor hoje. Isso é o caminho do meio, que Buda tanto nos ensinou também. O ex-discípulo de Gamaliel sentia-se mergulhado em verdadeiro oceano de venturas. Queria falar das suas alegrias infindas, agradecer tamanhas dádivas, mas indômita, que é indominada, indominada emoção, lhe selava os lábios e confundia o coração. Amparado por Estevão, que lhe sorria em silêncio, viu Abigail, mais formosa que nunca, recordando-lhe as flores da primavera na casa humilde do caminho de Jope. Não pôde furtar-se às reflexões do homem, esqueceu os sonhos desfeitos, lembrando-os, acima de tudo, naquele glorioso minuto da sua vida. Ele teve vontade de abraçar, beijar, cheirar, poxa, ela poderia ser minha esposa. Tudo isso veio, como ele diz assim, não pôde eximir-se as reflexões do homem. Pensou no lar que poderia ter constituído, no carinho com que a jovem de Corinto lhe cuidaria dos filhos afetuosos, no amor insubstituível que sua dedicação lhe poderia dar. Mas, compreendendo-lhe os mais íntimos pensamentos, a noiva espiritual aproximou-se, tomou-lhe a mão calejada nos labores rudes do deserto e falou comovidamente: Nunca nos faltará um lar. Tê-lo-emos no coração de quantos vierem à nossa estrada. Quanto aos nossos filhos, temos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia. Os filhos do Calvário são nossos também. Eles estão em toda parte, esperando a herança do Salvador. Essas almas nobres, porque família é o cadinho da escola. Então, qual é o nosso movimento na Terra? Nós reencarnamos e o propósito da evolução da humanidade, o ser humano ele chega na idade da razão para começar a galgar para a angelical, que é o nosso futuro, despertar o divino em nós. E uma das características quando se fala de Deus nosso Pai, que o próprio judaísmo nem fala o nome Deus por um ato de respeito, mas o nosso Pai, o movimento dele todo é de amor. O amor tem origem em Deus. O amor não tem origem em nós, a origem do amor é de Deus. Nós aprendemos a refletir o amor que emana dele. Então, o lar, nós temos necessidade, nós somos seres que temos necessidade de uma vida social. Nós procuramos, é algo que está em nós não conseguimos ficar só isolados, a não ser que tenhamos algum problema psicológico e emocional. Mas uma pessoa normal, ela tem necessidade de estar com pessoas, de estar com amigos, de estar com irmão, de estar com pai. É algo que é dela, ela precisa. Tanto é que chega uma certa idade, ela já carrega o desejo, a vontade de construir uma família. Então, esse movimento menor
é para o exercício do amor. Uma mãe aprendendo a pensar no outro antes de pensar em si, porque o filho é o outro. Não é patrimônio nosso. É um espírito que reencarnou e que o papai está confiando a tua responsabilidade. Mas é um espírito, tal qual como eu sou. Tem a sua individualidade, tem a sua história. Então, ali dentro daquele cadinho, eu estou aprendendo renúncia e resignação. Na condição de pai e na condição de mãe. Na condição de irmãos, respeito e tolerância. Cada um aprendendo a matéria que lhe compete. Quando eu vou criar uma família, eu vou entrar no processo, aprender agora renúncia e resignação. Exercitando amar sem absolutamente nada pedir. Essas almas nobres, esses espíritos que já aprenderam essa lição, não precisa mais brincar de casinha. Qualquer criança que você entregar no colo, ela vai amar como se fosse mãe. Qualquer idoso que você entregar para ela vai cuidar como se fosse pai. Não há diferença. Porque já são almas que passaram dessa lição. Então, é esse movimento que a Abigail está pedindo dele. Paulo, nunca nos faltará um lar. Porque ele está pensando, não tenho um lar, não tive filhos, não tenho esposa. Nunca nos faltará um lar. Por exemplo, você dizer, eu sou uma pessoa solitária, é muito egoísmo você dizer que é solitária. Não tem como. Se nós nos consideramos pessoas solitárias, isso mostra que nós somos extremamente egoístas. Porque eu quero que o mundo venha até mim. Com tanta gente para ser amada. Então, na fala da nossa Joana de Ângeles, ela diz, só é solitário quem não é solidário. É só mudar o T para o D. Todos os que são solidários jamais vivem a solidão. Jamais serão solidários. Nunca nos faltará um lar. Tê-lo-emos no coração de quantos vierem à nossa estrada. Olha aí como já é a família universal. É a fala do nosso Senhor para Maria, que estava desesperada no ato da cruz. Mãe, eis aí teu filho. O amor que tu tens por mim, cuida dele. Qual é a diferença? Só porque você não carregou no ventre? É um jovem precisando de uma mãe. E olhou para o jovem e disse, filho, eis aí tua mãe. O André Luiz faz esse movimento. Quando você for atender uma entidade, um espírito, veja ali um parente seu. Veja ali alguém muito querido da tua alma. E assim é no dia a dia. E se fosse minha mãe, se fosse meu pai, se fosse meu irmão, se fosse meu filho? Né? Esse é o exercício, você fazer esse movimento de exercitar aquele sentimento que tu cuida, que tu acarinha, que tu abraça um filho, o mesmo fazer com uma outra criança. Até nós sairmos dessa aulinha pequena ainda, de um lar restrito, e começarmos a entender que o universo é o lar de Deus. E todos nós somos o quê? Quanto aos filhos, temos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia. Nos legou. Ou seja, todas as pessoas que batem a nossa porta pedindo ajuda, seja de que ordem for, naquele momento, são meus filhos. São meus filhos precisando de carinho e arrimo. Como se sentir só? Os filhos do Calvário são nossos também. Eles estão em toda parte, esperando a herança do Salvador. Meus irmãos,
Nós temos muita carência de amar. Não é de ser amado, é de amar. E diz o nosso André Luiz, lá no livro Nosso Lar, que o alimento da alma é o amor. Tem um capítulo chamado Amor, Alimento das Almas. Então, esse vazio existencial que nós sentimos é de nós estarmos isolados no nosso mundinho. Aí vem a depressão, vem uma insatisfação, vem uma crise existencial. Porque você está desnutrido de amar. O moço tarcense entendeu a carinhosa advertência, arquivando-a num imo do coração, lá dentro. Não te entregues ao desalento. Continuou Abigail, generosa e solícita. Nossos antepassados conheceram o Deus dos exércitos, que era o dono dos triunfos sangrentos, do ouro e da prata do mundo. Nós, porém, conhecemos o Pai, que é o Senhor de nosso coração. A lei nos destacava a fé, pela riqueza das dádivas materiais nos sacrifícios. Mas o Evangelho nos conhece pela confiança inesgotável e pela fé ativa ao serviço do Todo-Poderoso. É preciso ser fiel a Deus, Saulo. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel. A paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa, que obedece e confia. Não tornes a recalcitrar contra os aguilhões. Esvazia-te dos pensamentos do mundo. Quando hajas esgotado a derradeira gota da posca dos enganos terrenos, Jesus encherá teu espírito de claridades imortais. Quando você vai receber um conselho, uma orientação, qual é o melhor? De uma pessoa que você ama ou de uma pessoa que você carrega culpa em relação àquela pessoa? Qual é que vai cair melhor em minha alma? Entre Estevão e Abigail, qual seria a pessoa mais indicada para trazer esses conselhos? Abigail. Qualquer conselho desse, saindo da boca de Estevão, você vê qual foi o movimento de Estevão? O abraço, o beijo na fronte e diz: esquece o passado. E um sorriso. Então, qual foi o trabalho de Estevão? Estou te trazendo perdão, não tenho mágoa nenhuma. Esquece. Foi o primeiro alívio. Olha como Jesus atua. Aí agora vem Abigail. Agora vamos trabalhar aqui as diretrizes. Vamos aqui te evangelizar. Vamos aqui ver o movimento. Olha como a misericórdia divina pedagogicamente agiu com Saulo de Tarso. Vamos ver só esse parágrafo aqui. Primeiro é: não te entregues ao desalento. Nossos antepassados conheceram o Deus dos exércitos. Porque a palavra Sevaot, segundo nosso irmão Haroldo, que estuda o hebraico, pode ser traduzido por exército ou por estrelas. Deus das estrelas ou Deus do exército. Nossos antepassados conheceram o Deus dos exércitos, que era o dono dos triunfos sangrentos, era a guerra, do ouro e da prata do mundo. Nós, porém, conhecemos não mais Deus, conheceram quem? O Pai. Quem foi que ensinou a humanidade a chamar Deus de Pai? Jesus. Nós conhecemos o Pai, que é o Senhor de nosso coração, sentimento. A lei nos destacava a fé,
pela riqueza das dádivas materiais nos sacrifícios. A lei nos destacava a fé pela riqueza das dádivas materiais nos sacrifícios. Você falava com o doutor da lei, ali ele dizia: olha, você tem que sacrificar um bode. Você ia comprar um bode, sacrificava um animal, e isso despertando em você, você acreditava nisso. Olha como ela está fazendo, usando o material de Saulo, porque ele era um doutor da lei. A lei nos destacava a fé pela riqueza das dádivas materiais nos sacrifícios. Mas o evangelho, então, quando ela fala que é evangelho, tu não vai pensar no livro, não existia. A palavra evangelho, a tradução dela é a boa notícia. Tanto é que os Césares, eles anunciavam o evangelho, porque eles eram donos da boa notícia. Evangelho. Mas o evangelho nos conhece pela confiança inesgotável e pela fé ativa ao serviço do Todo-Poderoso. Confiança e trabalho. É preciso ser fiel a Deus, Saulo. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuirias o tesouro inesgotável do coração dele, que é o quê? Fiel. A paz triunfante do Cristo é a da alma que trabalha, que obedece e confia. Então, paz, e quando ele diz a minha paz vos dou, paz em Cristo é trabalho, obediência e confiança. Essa é a paz do Cristo. Não tornes a recalcitrar contra os aguilhões. Não te revolte contra a culpa. Não vai te revoltar com o que tu fizer. Esquece. Esvazia-te dos pensamentos do mundo. Quando hajas esgotado a derradeira gota, ou seja, para de pensar em casamento, em filho, em dar um abraço, em dar um cheiro. Para de pensar nos títulos. Esquece. Esvazia-te dos pensamentos do mundo. Quando hajas esgotado a derradeira gota da posca, é a água envenenada, tá? Dos enganos terrenos, Jesus encherá teu espírito de claridades imortais. Experimentando infinito consolo, Saulo chegava a perturbar-se pela incapacidade de articular uma frase, ele só escutava. As exortações de Abigail calar-lhe-iam para sempre. Nunca mais permitiria que o desânimo se apossasse dele. Quando ele diz nunca mais, é nunca mais mesmo. Enorme esperança represava-se agora em seu íntimo. Trabalharia para o Cristo em todos os lugares e circunstâncias. Agora lembra, ele já deu todo o testemunho de fidelidade. Por isso esse presente. Se ele tivesse titubeado lá atrás, papai, o senhor tem razão, vamos ficar por aqui mesmo, deixa eu só me refazer. Nem Esteve, nem Abigail. O mestre sacrificara-se por todos os homens. Dedicar-lhe a existência representava um nobre dever. Enquanto formulava estes pensamentos, recordou a dificuldade de harmonizar-se com as criaturas. Encontraria lutas. Lembrou a promessa de Jesus de que estaria presente onde houvesse irmãos reunidos em seu nome. Mas tudo lhe pareceu subitamente difícil naquela rápida operação intelectual. As sinagogas combatiam-se entre si. A própria igreja de Jerusalém tendia novamente às influências judaizantes. Foi aí que Abigail respondeu, de novo,
aos seus apelos íntimos, exclamando com infinito carinho. Vamos orar? Agradecendo a Jesus, então? Após essas reflexões, amigo Jesus, a qual tu nos permite carinhosamente, agradecemos agora pela oportunidade abençoada deste momento, dizendo a nosso amigo Paulo, no futuro, por essas lições, ao nosso irmão Emmanuel, que muito carinhosamente também nos trouxe todas essas revelações, que faz bater em nós, amigo Jesus, que há muito tempo tu nos aguarda com muito carinho, com muito apreço por cada um de nós. E é por isso, Senhor Jesus, que não há palavras para expressar a gratidão que temos por Ti e por todos esses que representam para nós aqueles exemplos mais exemplificados que Tu mesmo realizasse para nós. Queremos agora, amigo Jesus, agradecer imensamente e rogar pelas Tuas bênçãos, a Tua permanência em cada um de nós, que possamos assim levar conosco essas mensagens, refletindo mais ainda e tendo a certeza que Teu amparo está conosco. Desta forma, te rogamos que Tu permaneças conosco, amigo Jesus.